Bom, rapaziada, há 15 anos, desde 2011, que o Coritiba não vencia o Corinthians no Couto Pereira. E assim, o Coxa fez barba, cabelo e bigode, né? Porque venceu em Itaquera, na Neoquímica Arena, no começo do campeonato, no primeiro turno, e venceu também na sua casa, onde o Coritiba é um dos piores mandantes da Série A. Tem uma campanha interessante, até construída aí, sob o comando do Fernando Seabra, muito por conta dos seus resultados fora de casa. Mas em casa, cara, perdeu pontos assim demais, desperdiçou muitas oportunidades. Mas venceu o Corinthians por 2-1, chegou a estar vencendo por 2-0. O Ranieri fez um gol lá no finalzinho, de cabeça, o que não foi o suficiente. E de que maneira esse resultado aconteceu? É aquela história que o Corinthians tem um elenco tão limitado, tão curto, em razão de não poder contratar e das lesões que se acarretaram nos últimos tempos, que para você disputar várias competições, para um time que já tem um elenco vasto, já é difícil. Para um time como o Corinthians é praticamente impossível. Tanto que acabou caindo na Copa do Brasil. E teve a questão do Memphis, né, que não foi corrigida a tempo e tudo mais, sabemos disso. Mas caiu naquela competição, restaram Libertadores e Brasileirão. E aí o Corinthians teve um duelo absolutamente intenso contra o Rosário Central na noite de quinta-feira e na noite de domingo já tinha que jogar um jogo fora de casa pelo Brasileiro. Parece desculpa de treinador que não dá para jogar quarta e domingo, aquela coisa toda, mas nesse caso, quando você precisa repetir o teu time, porque senão você não tem quem botar em campo, 3 dias depois, costuma pagar o preço. E ele já entrou em campo sem os dois laterais titulares, que são assim, tem times que não tem isso que o Corinthians tem, mas no caso do Corinthians, os dois laterais são muito dominantes. O Mateuzinho e o Matheus Bidu, eles fazem o jogo, eles constroem o jogo, eles são muito importantes. São dois dos melhores da posição no Brasil. Falo isso sem sombra de dúvida. Pelo que eles entregam, assim, em termos ofensivos e defensivos, liderança, envolvimento com o jogo, os dois laterais do Corinthians, eles fazem muita falta. E os dois não estavam. O Hugo Souza também não, né, por desgaste, o Mateuzinho também, o Matheus Bidu teve dor no pubis. E entrou o menino Cauê, que eu acho até bom goleiro, mas assim, menino ainda, né? Então, não acho que ele tenha sido culpado por algum dos gols, não, nada disso. É que você não tem ali o Hugo, que é um dos capitães do time, que é uma das lideranças, que é o cara que às vezes pega, também falha, é verdade, como todo goleiro, mas às vezes pega bolas impossíveis, então você já não tem uma referência no gol, você já não tem os laterais, você já perdeu o André, você já não tem o Yuri, cara, é muita gente de fora. E aí você tem que colocar o Pedro Milans na direita, o Angileri, que acho que até fez um bom jogo pela esquerda, você tem que fazer um meio de campo diferente, né? Você não tinha o Rodrigo Garro também, suspenso, então ele colocou o André Carrilho, que não foi o 10, né? Ele só povoou o meio de campo. Não teve um 10, na verdade, né? E o Corinthians teve muito problema na armação de jogo, na construção de jogada. Tanto que o Coritiba chegou bem em várias oportunidades. Quando o Corinthians cresce no jogo, aí vem os contra-ataques, né? E dessa maneira que o Coxa acaba matando o jogo. O curioso é que o primeiro gol, quando o Corinthians toma do Pedro Rocha, né, que eu conheço bem lá do Grêmio, quando ele domina a bola, cara, tá todo mundo dentro da área, mas ele foi muito inteligente, né? Ele dá um come no Caio César, assim, constrangedor, e acaba chutando cruzado, assim, de uma maneira até surpreendente para abrir o placar. E no segundo tempo, aí, como eu disse, o Corinthians tinha se aberto um pouco mais, o JP Sherman, que fez um bom jogo, meteu a bola na cabeça do Paulo Roberto e ele fez o segundo gol. Ali meio que desmancha um pouco, né? O Corinthians até lutou, como eu disse, né? Fez o gol com o Ranieri lá. Mas o segundo tempo foi muito diferente. Achei que o Corinthians melhorou no jogo. Entra o Memphis Depay no lugar do Pedro Raul. Como não melhorar, né? E o Pedro Milan sai para entrar o Matheus Pereira e ele desloca o Ranieri para a lateral. Segundo o Fernando Diniz, muito por conta da estatura também, né? Porque o Coritiba é um time muito alto e ele precisava equilibrar um pouco essa condição. E aí o Matheus ali fica no centro, depois entra aí tem o Alan, tem o Carrilho, tem o Bidon, né? São jogadores muito de circulação de bola, mas o Coritiba marcou muito. E aí tem um detalhe que também ele acaba impactando quando a gente fala em jogos em pouco espaço de tempo. O Coritiba mordeu demais, marcou, chegava em todas as bolas, o Corinthians não conseguia. Mesmo que
seja de jogadores que não estavam jogando, né, como o Angileri, como o Milans, isso fez diferença no jogo. Fez diferença. O ímpeto do Coritiba foi muito maior, teve um grau acima. E assim, tem uma questão física, o Diniz colocou na conta emocional também, porque é isso, né? Você se doa tanto para um jogo, aí você consegue a classificação, 3 dias depois você entra em campo para um jogo em que os caras entendem como não tão importante assim. Não pode acontecer, mas acontece. O Corinthians caiu uma posição, está em 10º na tabela, não está ameaçado por nada. Então, daqui a pouco entra na cabeça do cara do jogador que era um jogo perdível. O que não pode acontecer, repito, mas acontece. Você tem um impacto físico, você tem um impacto emocional, a conta chega. Aí você olha um monte de reservas, você já não tem tanta possibilidade. Não estou justificando, estou explicando o que aconteceu. No segundo tempo, por que a entrada do Memphis, como se eu precisasse explicar isso, né? Por que a entrada do Memphis ela melhora o time no lugar do Pedro Raul? É mais 45 minutos que o torcedor olhou para o campo e falou assim, cara, é impossível esse cara ter chegado no Corinthians. Porque o Pedro Raul, a gente sabe, ele fez muitos gols no Goiás, ele fez alguns gols no Vasco, no Botafogo. Cara, assim, em termos de dinâmica de ataque, ele não consegue entregar. Porque ele não marca pressão, ele é lento. Ele não faz facão. Cara, teve um contra-ataque que acho que foi o Caio César, que pegou uma bola da direita para o centro. E ele veio carregando e ele ficou preso entre os zagueiros, mais entre um zagueiro que estava pelo lado esquerdo. Cara, e tinha um espaço, um latifúndio, que era só ele correr e fazer o facão inverso, né, para a direita para receber essa bola. E o Caio César esperou e ele não fez o movimento. Quando ele pensou em fazer o movimento, o Caio César já tinha cortado para dentro. E aí, cara, aí ele já estava marcado. E aí ele teve que chutar, ele chuta meio mascado, assim. Mas, cara, como ele é lento até para entender a jogada. Cara, tá com o espaço vazio. Que o atacante vai tocar em você. Mas não, ele não consegue fazer facão, ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue jogar de costa, ele não consegue se desmarcar, ele não consegue. Ele simplesmente não consegue. Então, assim, aí entra o Memphis. Pô, olha como muda o time, né? E cansado, tá? Cansado, longe da preparação ideal, da forma ideal, mas ele já obriga o goleiro a fazer defesa, ele já sai da área, ele já cruza a bola, ele já disputa, ele já tromba com o zagueiro, ele já joga de 9, quando ele vê que o espaço tá meio cheio ali, ele já sai, porque aí o que acontece? Chega um determinado momento que o Diniz tentou ganhar o jogo, né? E aí ele coloca também o Dieguinho, aberto pela direita, ele joga o Caio César lá pela esquerda, ele bota o Guinegão junto do Memphis, então ele coloca 4 atacantes basicamente, e aí como tá todo mundo pesando a área, o Memphis é o cara que sai ali, trabalha um pouco mais a bola e tal, né, tenta alguns levantamentos, algumas jogadas ensaiadas, o espaço se abre um pouco à frente da área para ele poder finalizar, depois ainda sai o Caio César para entrar o Lingard, e o Lingard também começou bem no Corinthians, né, mas não consegue mais performar. O Diniz foi até questionado sobre isso e falou que ele teve um problema pessoal, que a gente respeita, né? E, né, tá tentando retomar, mas ainda bem longe, assim, né? Pelo menos para ser útil de jogador de segundo tempo, né? O Zacarias Labiado, por exemplo, vinha entregando muito mais. E é uma pena a sua lesão, né? E ele só volta no ano que vem. Mas, enfim, o Corinthians melhorou, abriu espaço, o Coritiba fez o gol e não dá para não colocar na conta da questão física hoje, do elenco curto, limitado, das possibilidades que o Corinthians não tem. E aí dá para tentar outra coisa no lugar do Pedro Raul, dá para testar outra dinâmica de ataque, outra. É que o Memphis ainda não tá 100%, né? Então, jamais imaginei que ele fosse jogar depois de quinta como titular hoje contra o Coritiba, porque aí se você coloca o Memphis de titular, bom, a tendência é que você vá melhor no jogo. Mas mais pra frente isso vai acontecer. Agora é fato que o Pedro Raul, de novo, não é que ele não ajuda, ele atrapalha. É melhor você entrar com 10. É melhor você tentar o Lingard, por exemplo, que eu tô criticando aqui, é melhor. O Lingard e o Caio César, de repente, no ataque. Não dá. O Pedro Raul, ele tá atrapalhando. E o Diniz tem que enxergar isso, porque recuperar jogador tem limite. Tem uma hora que você pune o time quando você faz isso. Nessa semana, o Corinthians não joga, né? Copa do Brasil. E aí, no final de semana, ele tem simplesmente o Santos num clássico na Neoquímica Arena, né? Que é no dia 30, ou seja, no domingo. No domingo, 4 da tarde, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena.
é o próximo jogo do Coringão. E aí, muitos jogadores voltando, acho que o Yuri ainda não, com certeza não, mas talvez o Memphis um pouco mais de tempo, o André acho que ainda não também, mas aí os laterais vão estar de volta, o Hugo, o Garro, e aí você tem uma expectativa muito melhor para poder vencer um clássico, né, que sempre dá moral, subir na tabela mais também, né, e conseguir aí ficar numa condição mais interessante. Tá bom? Comenta aqui o que vocês acharam. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau. Mas se dentro das 4 linhas a derrota chamou a atenção, fora delas uma declaração movimentou ainda mais os bastidores do Corinthians. E para fechar, eu queria repercutir uma entrevista que a TV Record levou ao ar ontem à noite com o presidente Lula. E aí, enfim, eu não falo de política no meu canal, nem nas minhas redes sociais, eu evito falar de política também. E aqui, ignorem se você não gosta do Lula, se você gosta, enfim. Aí é problema de cada um, problema político. Aqui é o presidente da República falando. E aí, meus caros, ele simplesmente traz essa informação que está aí na linha fina aí para vocês. 1,75, 1 bilhão e 75 já gastos com a Arena. Essa é a frase dele. E é muito importante essa frase. É a primeira vez que eu vejo algum dirigente importante, alguma pessoa importante, ou ligada ao Corinthians, ou ligada à política, ou ligada à Caixa, que traz esse número. E esse número, para mim, é bastante impactante. Segundo ele, a frase é maior. Vou dar o contexto. A pergunta é a intervenção judicial no Corinthians. E aí ele dá uma misturada nos assuntos todos. Ele fala que intervenção judicial é ter reforços no Corinthians, depois ele fala que o futebol brasileiro está pagando salários muito alto, e aí ele meio que dá uma juntada em muita coisa, aí ele fala de bet e fala até da Fatal Fans, mas em dois momentos, no começo da frase e no final, ele traz para a dívida do Corinthians do estádio. E aí, segundo ele, não entra na cabeça dele que o Corinthians já gastou 1 bilhão e 75 milhões e ainda deve 600 milhões. E ele até lembra, tudo por conta do empréstimo de 400 milhões lá em 2011, 2012, do BNDES, que o Corinthians pegou com a Caixa, 400 milhões via BNDES, para construir o estádio. E aí ele fala, pô, alguém precisa explicar isso daí. Nós já gastamos, o Corinthians já gastou 1 bilhão e 75 milhões, ainda deve 600 para tudo isso para pagar um empréstimo de 400. E aí, ele ainda fala isso, daí vai ficar quanto no fim das contas? 1 trilhão? É muito importante essa frase dele, gente. Essa frase vai ter desdobramentos. Alguém precisa fazer esse levantamento no Corinthians junto à Caixa. Então quer dizer que o Corinthians já pagou 1 bilhão para a Caixa? E não é muitas vezes só de dinheiro. Teve o lance dos CIDs, que é aqueles papéis da prefeitura, que aí depois pegou os CIDs e a prefeitura deu, isso daí foi dado para o Odebrecht, e aí o Odebrecht pagou parte do estádio, do financiamento e tal. Então ele está juntando tudo, não é que saiu do cofre do Corinthians, provavelmente 1 bilhão. Mas vocês entendem como faltar 600 milhões ainda é uma loucura? Depois, seja de papel, de CID, seja de dinheiro que o Corinthians já deu. E aí eu lembro até dos idiotas, né? O Corinthians ganhou o estádio. Ganhou, sim. Vocês estão... pode, corintiano, se você escutar isso de algum amigo seu que torce para outro clube e tal, você pode ironizar o cara, pode ir para cima do cara, não violentamente. Eu tô falando nos argumentos, porque isso é uma piada, né? A gente já pagou 1 bilhão, mesmo que não tenha sido tudo do cofre do Corinthians, de juros e tudo mais. Então é isso, e ainda deve 600. Tudo isso para pagar 400 pau? Lá no começo dos anos 2010? Que loucura. Eu sei que os juros do país é alto, a Selic é alta,
mas eu achei muito importante. É a primeira vez que alguma autoridade importante mesmo traz esses números pra gente. Eu acho que vai ter muito desdobramento essa frase dele para a Record. Muito desdobramento. Eu não tinha a mínima noção que era tudo isso. Você tinha? Quero que você escreva aí. Então, acho que está na hora do Corinthians juntar uma comissão lá específica do estádio, pedir para levantar tudo, fazer um baita levantamento lá de trás, com as contas do clube, com os CIDs, com tudo que foi passado, levantar e ter esse número, porque alguém deu esse número pro presidente Lula. 1 bilhão e 75 milhões nós já pagamos. Cara, eu achei isso muito grande. Uma informação muito importante. E eu estou fazendo questão de dividir aqui com vocês. E eu quero também a opinião de todos. Combinado? E agora eu quero saber a opinião da Fiel. Se você acha que a derrota para o Curitiba foi apenas consequência do desgaste após a Libertadores ou o Corinthians precisa melhorar muito seu desempenho. E sobre a Neoquímica Arena, você acredita que o clube deveria divulgar um relatório completo mostrando tudo que já foi pago e o quanto realmente ainda falta quitar? Deixa aqui as suas opiniões nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para acompanhar todas as notícias do Corinthians. Um grande abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!